Que Amém. coisa linda, amém. Sem delongas, soberano, eterno Deus e Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui meditando na tua santa palavra, compartilhando, Pai, um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Aleluia, Jesus. Precisamos de ti, mas antes de mais nada estamos aqui te agradecendo por tua graça, por tua misericórdia, pela nossa salvação, a vida eterna, por tudo que o Senhor tem feito, já fez por nós e por tuas promessas, pelas quais estamos aqui com a vida em forma de gratidão. A nossa vida, Pai, está aqui como oferta a ti e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sexta-feira, 6 de junho de 2025, eu brinquei aqui com a Ariane, com o Jefferson, que eu me vejo daqui a 10, 20, 30, quem sabe 40 anos, ouvindo esses momentos em que a gente separou para compartilhar a palavra de Deus. Não temos muito tempo, e que bom por isso, tem que ser rápido mesmo. Hoje eu quero compartilhar, irmãos, 3 palavrinhas muito importantes para nós. A primeira palavrinha é guerras. Eu queria compartilhar uma reflexão na palavra de Deus sobre guerras. A segunda palavrinha, entendimento. E a terceira palavrinha, perseverança. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Números 20, 18. Números 20 e 18. Enquanto os irmãos abrem, eu toco. 20 e 18 já está na mão. Então vamos lá. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Só o 18? Só o 18. Então vamos lá. A gente tem que correr, mas também não adianta correr muito. Quem é Edom? Ariane e quem estiver me ouvindo. Edom são os edomitas, um povo descendente de Esaú, irmão de Jacó. Neste momento, o livro de Números trata do caminho que o povo de Deus passou no deserto, indo para a terra prometida. E esse caminho é uma história repleta, muito rica. E neste episódio existia um caminho para ser passado, Ariane, Vitor, Rosinha, quem estiver me ouvindo, tinha um caminho para ser passado. E Edom, mesmo sendo de uma parentela, não apenas eles recusaram ajuda, como disseram: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Ameaçou ainda atacar aquele povo que já estava saindo de uma escravidão, era só para passar, e eles falaram: por aqui vocês não vão passar. Se eu não me engano, o livro de Obadias é um livro em que um profeta, ele aborda, digamos assim, como usar uma palavra boa, uma maldição que esse povo recebeu pela postura que eles tiveram nesse momento. Então, Obadias é um capítulo só uma mensagem carinhosa para os edomitas. Pois bem, só que em Deuteronômio 2, 4, 6, esse aí eu posso ler, Thor. Beleza. Não, Thor, a sua voz é mais bonita que a minha, Thor. Deuteronômio 2, 4, 6, enquanto isso, Ariane, abre por favor, Ariane, Tiago 1, 5. Tiago 1, 5, enquanto o Thor vai ler para a gente Deuteronômio 2, de 4 a 6, Thor. E dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beberdes deles. Comprareis por dinheiro. Vamos lá. Tem que ser rápido, Thor, mas você que é uma pessoa muito usada por Deus, o que eu quero
que Deus colocou no meu coração no momento em que eu confesso que eu estava até meio atribulado. E aí a importância da gente ter uma rotina de oração e de leitura da palavra, mesmo quando a gente estiver assim, totalmente atribulado. Onde eu poderia imaginar que em Deuteronômio capítulo 2, que teoricamente é uma narrativa histórica, mas é repleto de ensinamentos. Eu falei assim, mas como assim, Deus? Você está mandando o povo de Israel fazer negócio com o povo que tinha ameaçado matá-los momentos antes? Por que aconteceu, Ariane? Quem estiver me ouvindo, o povo ia passar por um caminho, Edom falou, por aqui não. O povo de Israel ficou muitos anos por outro motivo, porque se fosse da vontade de Deus, Deus ia falar, vai. Que naquela época, né, na guerra, era o seguinte, não morria ninguém de Israel. Israel, quando lutava, e nesse capítulo 2, no finalzinho, tem um povo que Deus fala, esse aqui você vai enfrentar. Era assim, não morria ninguém. Matava-se milhares e milhares do inimigo e não morria ninguém, a ponto dos chefes, dos príncipes de Israel trazerem ofertas de gratidão pelo fato de não ter morrido um sequer. Mas voltando aqui, olha que interessante, este mesmo povo que tinha ameaçado, e era irmão, né, entre aspas assim, Edom com Esaú, né, irmão de Jacó. Deus fala, olha que ensinamento, esse monte é deles porque eu dei. Já vai no tópico 1 aí. Gente, quem é de Deus, quem não é de Deus, tudo, quem tem o que tem, é por permissão de Deus. Verdade. Então aqui ele está falando, o Edom, descendente de Esaú, tem aquilo ali porque eu dei para eles. E aqui ele manda relacionar. Olha que ensinamento. E a gente não tem que às vezes saber relacionar. Então qual é a palavra que eu tenho aqui? A palavra a gente tem que buscar, Ariane, quem estiver me ouvindo, a diplomacia sempre. É Deus que escolhe as nossas guerras. E as guerras que a gente vai, que Deus escolheu, é sem abatimento de soldado. André, mas no episódio tal teve... Não era para ter. As nossas guerras são escolhidas por Deus. Agora, se não é uma guerra escolhida por Deus, é diplomacia. Agora, uma diplomacia espiritual. Hoje em dia, se você entrar na internet, tem um monte de pensamento bom. O imperador Marco Aurélio, os estoicos, conselhos bons até. Fique calado diante de não sei o que, terás poder. Só que aí tem um detalhe, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, Ariane. Nós cremos num Deus pessoal. Toda essa turma, e aí com muito respeito, os espíritas, pessoas boas, os estoicos, correntes, os budas, os hindus, eles não creem num Deus pessoal que fala com a gente, mas nós cremos num Deus pessoal. Amém? Amém. Então, temos um Deus pessoal. Não estou falando de conselhinho de que legal, tem que ter diplomacia se ela for espiritual. Se Deus falar, e Deus fala, está falando aqui, é diplomacia sempre. Quando for para ter guerra, eu vou falar. Amém? Amém. Vamos lá para o tópico 2. Ariane, você consegue falar para mim o Tiago 1,5, por gentileza? E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lhe dá liberalmente e não o lança em rosto. E ser-lhe-á dado. Concedido. Que aqui é o segundo tópico agora, gente, o entendimento. Uma pessoa que eu gosto muito, falou para mim, poxa, eu vou à igreja desde criança, mas eu não entendo a palavra de Deus, Aí, e deve ter muita gente assim, Aí, eu fico assim, gente, o que eu falo numa situação dessa? Primeiro, eu agradeço a Deus, porque eu desde criancinha tive um apreço muito grande, e eu nunca vou poder falar que eu não entendi algo. A palavra de Deus, ela é clara para mim. Mas vamos nos colocar no lugar de uma pessoa que fale assim, nossa, eu desanimei na fé, porque a palavra de Deus é muito difícil. O que a gente tem para essa pessoa?
Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Ou seja, vamos orar pedindo. A Bíblia é uma grande constituição. Se a gente hoje for colocado diante de um juiz, era para ele pegar a lei, embora hoje o negócio está invertido, né? Hoje está prendendo quem não era para ser preso, soltando, e dependendo se o cara for muito ruim, na hora que é solto, tem uma multidão esperando para comemorar. A gente está vivendo dias assim, né? Você pega um bandidão, tem 100 mil pessoas esperando ele na saída, e gente boa, mas vamos lá, não era para ser assim. E no final dos tempos ia inverter as coisas, e como a gente está vivendo no final dos tempos. Mas vamos lá, com Deus a gente chega, Deus está escrito aqui em Tiago 1,5, e o Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que eu quero dizer com esse versículo aqui? Às vezes a gente acha que não entende, Thor. Às vezes a gente acha que não entende. Talvez, Ariane, você esteja aqui e fale: nossa, é Edom, é Moabe, é Amon, eu não entendi direito. Mas na hora vem, no futuro. Então, para a gente não desistir, tá sempre lendo e falando, não desistindo, que quando a gente menos imaginar, como a gente está falando de um Deus pessoal, ele vem na nossa mente. Agora, se não lê nada, não adianta. Por exemplo, eu estou ensinando inglês para as minhas filhinhas de 8 anos. Eu falo The Books on the Table, elas não sabem. Eu não vou orar: ah, Senhor, que elas... Não, tem que chegar a fazer ditado. Quando eu falo para fazer ditado, é um chororô. No primeiro dia, no segundo dia já está animadinha, no terceiro dia já está The Cat is Black e tal, vamos embora. Com a Bíblia tem que ser a mesma coisa. Não está entendendo? Não desista. Amém? Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Está escrito. Ou a gente crê num Deus, né, que cumpre o que diz, que é o nosso caso, ou não. E o Provérbios 2, de 3 a 6, tem uma coisa linda aqui. Agora eu vou acelerar, né? Se clamares por conhecimento e por inteligência, levantares a tua voz, se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Amém. Então está aqui. Espero que talvez alguém esteja ouvindo. Não são muitos que ouvem não, são 10, 15, 20. Mas se um desses fala: eu vou continuar, não desista, tá? Vamos lá, e procure. Todo mundo gosta de dinheiro, né? Tá aqui, procura e guarde como se fosse um grande tesouro. E para terminar, o terceiro tópico eu falei de perseverança. Eu acabei adiantando aqui. Eu não sei se é minha opinião, mas eu acho que está tudo invertido. Eu vejo o mundo hoje, eu não sei se é porque eu estou quase com 50 anos e eu tenho que me policiar falando com a minha adolescente de 17 anos, mas além disso que eu já falei aqui, de bandido sendo recebido com mais de 50 mil pessoas do lado de fora, tá estranho. A minha filha vai para a faculdade, chega na faculdade, se jogaram lá do 20º andar, imagina. E isso é uma coisa que já aconteceu outras vezes. O governo, não vou falar de governo não, o governo gasta mais do que arrecada e tem uma ideia: eu vou taxar o capital de giro. Olha a ideia genial dos caras. Ou seja, era só não atrapalhar. Não, mas fazem questão de atrapalhar. E só, André, mas isso é emprego. Gente, a gente está aqui hoje porque a gente tem uma empresa. Se a empresa tivesse falida, a gente não estaria nem aqui. Então, por onde a gente olha. Outra coisa, rede social, é tudo mentira. A gente vê gente que não sabe o que está falando, vendendo, e as pessoas acreditando. É um famoso pega-trouxa. E isso assim, é torta e direita. Então, por isso que eu falei de perseverança. Como perseverar? Bom, gente, seguir em frente, não retroceder. Às vezes o cara está no casamento assim, não, gente, não brinca com coisa séria, não destrua aquilo que você tem. Vão zoar a gente. E os caras estão lendo a Bíblia até hoje. Os caras, ela acredita nisso. Deixa. O Brasil ainda é um país temente a Deus. Aí fora, Ariane, se você for pego lendo a Bíblia, você é zoado. Se não for morto. Então está nesse nível a coisa. Então vamos perseverar.
Que oração, por gentileza. E amém. Terminando, né? Eu falei aqui da perseverança. Eu agora vou abrir meu coração aqui, contando uma historinha e dando a sobremesa. A historinha é a seguinte: todo mundo conhece a história do filho pródigo. Rosinha, Thor, Ariane, quem estiver me ouvindo. A história do filho pródigo tinha um adolescente que pediu a herança antecipada do pai, que tinha um irmão mais velho, né? O pai, o irmão mais velho, o adolescente, o filho mais novo, pegou a herança, foi para o mundo e torrou, mas teve a humildade de pedir para voltar. O pai o recebeu e o irmão mais velho ficou chateado pelo tratamento que o pai deu para o filho. Essa parábola, Ariane, é a parábola mais perfeita da Bíblia. Eu já vi alguém falar que de todas as parábolas, a parábola do filho pródigo é a parábola perfeita. O que eu quero trazer aqui, terminando esse culto? Muitas vezes, a gente, em função... Vou fazer uma extrapolação aqui, tá, gente? A gente pode olhar uma situação e falar assim: não, eu vou voar, eu tenho condição de voar, chegou a minha hora, eu vou. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Quer voar? Pode voar. Quem sabe, talvez, o filho pródigo não foi muito, digamos assim, cuidadoso quando ele falou com o pai dele, mas ele foi. A gente está vivendo dias hoje no mundo que talvez o mundo falasse assim: parabéns, filho pródigo, que exemplo de coragem, você não ficou na saia do seu pai, hein? E você foi um exímio, você ainda conseguiu antecipar a herança, que era uma coisa amaldiçoada. A Bíblia fala que a herança antecipada é amaldiçoada. Eu não posso chegar, hipoteticamente, para um pai e falar: me antecipa a herança. Ou seja, o que ele fez foi errado. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo ia falar: pô, parabéns, tu é o cara. Ok. O filho pródigo teve a humildade de retornar. E o irmão, apesar de estar do lado do pai, ele estava, mas ele ainda, eu posso inferir, eu posso deduzir, que talvez, trazendo a linguagem de hoje, ele não tinha Jesus no coração. A ponto dele não entender aquela situação, falar: poxa, pai, eu estou aqui com você esse tempo todo e você nunca me deu um abraço. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Para a gente tomar cuidado com o que o mundo hoje bate palma. Às vezes, para a gente nunca fazer a postura do filho pródigo, no sentido de: não, eu sou o cara, vou fazer isso, eu mundo, parabéns, é isso aí. O que vale é a opinião de Deus. A gente tem que pensar: será que no que Deus diz, o que eu estou fazendo está certo? Porque se eu olhar na minha régua ou na régua do mundo, é bem provável de eu estar fazendo errado. Que a gente possa ter a humildade do filho pródigo. Ele teve a humildade de voltar. Eu diria para mim aqui que 95% dos filhos pródigos hoje talvez não voltem. E aí a pergunta que fica é: quando chegar esse filho pródigo que não voltou, vamos fazer hoje, vamos supor que hoje seja a régua, pá! Vamos ver todo mundo que voltou, quem é filho pródigo, quem não é. Talvez o filho pródigo vai falar assim: mas Deus, eu alcei esse voo porque o Senhor me deu coragem, as pessoas ao meu redor falaram que era para eu ir, mas aí Deus vai falar assim: não fui eu, na minha ótica não era essa, infelizmente. Aí Deus vai falar assim: infelizmente, porque a história do filho pródigo, ele voltou e teve um final feliz, mas talvez, se não desse tempo para ele voltar, ele teria outro desfecho. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Thor. E para a gente tomar cuidado para não ser o irmão mais velho, que acha que estamos, mas não somos. Olha a profundidade de coisas. Eu encerro o nosso cultinho hoje aqui, deixando esse ensinamento para a Vitória, Pietra, Antonella, para minha esposa, né, amada. A gente quer voar, tem todo o direito de voar, mas toma cuidado para não voar deixando para trás, pelo fato de você estar hipoteticamente: não, eu vou voar porque chegou a minha hora de voar,
e aí quebrando cristais ou fechando as portas sem delicadeza, atentar, será que o que eu estou fazendo na ótica de Deus está certo? Porque se a gente for na ótica do mundo, é bem provável da gente estar sendo aplaudido, mas não está fazendo certo. Ter a humildade do filho pródigo enquanto é tempo, porque se a régua passasse com o filho pródigo torrando a herança ou comendo com os porcos, ele não teria um final feliz. Acontece que ele teve tempo de voltar e o pai receber. E por último, para a gente não tomar cuidado para não ser, ter aquela amargura do irmão mais velho. Ele estava ali o tempo todo, ele não pediu herança e tal, mas você via que a essência dele não era ainda uma essência legal. Era essa a palavra. Então, terminando o cultinho, que a gente possa usar a diplomacia sempre, uma diplomacia espiritual e não estoica, lutando as guerras que Deus coloca para nós lutarmos, que a gente possa buscar o entendimento como quem busca dinheiro, ok? Orando a Deus, que Ele falou que irá dar, e para a gente perseverar sempre, não olhando as circunstâncias que não são favoráveis, tá? E aprendendo com o exemplo do filho pródigo. Amém? A paz do Senhor. Sexta-feira, 6 de junho de 2025, culto aqui na empresa Usinagens da Afonso, na presença ilustre da Rosinha, do irmão Jefferson Thor, da Ariane e do Espírito Santo. Muito obrigado, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Aleluias ao meu Rei, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.